O Evangelho segundo o Espiritismo, cabendo ao nosso companheiro Hélio Washington, que é quem vai conversar conosco hoje, do capítulo 11, o item 14. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item 14 é uma coisa bem simples, bem facilzinha, né? Caridade para com os criminosos. E conversando conosco, também dirigindo o nosso pensamento no momento dos passes, a nossa companheira Ângela Barbi, que vai comentar uma mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva. E para nos preparar para o estudo da noite, nós temos aí do livro Alma e Coração, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo a assinatura do Espírito Emmanuel, a mensagem cujo título é Perante os Caídos, que nós vamos ler juntos. Nos diz então Emmanuel: tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes, senão frases como estas: eu bem disse, avisei muito. No entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz estão as lutas da resistência que só a justiça divina pode medir. Esse foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha no cadastro policial. Mas até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência. Talvez desde os mais recuados dias da infância. Aquele que se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado a estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. Aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço de infelicidade que cavou para si própria. Todavia, enquanto os espinheiros de necessidade e perturbação ter-se-á ferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos, em cuja execução empenhara a vitória da própria alma, e resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas tribulações terá aguentado e quantas lágrimas vertido, até que a razão se lhe entenebrecesse, abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que haverão perlustrado até que os pés se lhes esmorecessem, vacilantes, na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente até que cedessem às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. Emmanuel. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, e vamos rezar juntos para dar início aos nossos trabalhos. Graças a Deus. Que todos nós aqui reunidos, Senhor Jesus, espíritos encarnados e desencarnados, consigamos, nestes momentos de encontro, sob o teu amparo, sob a tua proteção, deixar de lado as nossas preocupações do dia a dia, as nossas inquietações, os nossos preconceitos e medos, para que, irmanados a esses irmãos amigos, trabalhadores da Casa de Leão Denis, nós recebamos os esclarecimentos, as energias de refazimento, de reequilíbrio, de pacificação, de que todos nós tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nesta empreitada. Permite então que em teu nome
Em nome do nosso patrono, Leon Denis, em nome do nosso mestre Allan Kardec, e em nome de Deus, o nosso Pai, nós tenhamos então a tua permissão para dar início às nossas atividades de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos então ao item do Evangelho segundo o Espiritismo, base do estudo do nosso companheiro Hélio, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 14, caridade para com os criminosos, que é uma mensagem do Espírito Elisabeth de França, que foi dada na cidade do Havre em 1862. Nos diz então a mensagem: caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra, a morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente bem infeliz e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda devem passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele.
Nós vamos então agora, meus irmãos, passar a palavra ao nosso companheiro Hélio, pedindo a Deus que o abençoe e que todos nós tenhamos bastante proveito nesse nosso encontro. Boa noite a todos. É com muita alegria em nossos corações que todos nós, com certeza, estando poder dizer presentes nessa noite aqui no Centro Espírita Leão Denis, para mais uma oportunidade de estudo, para mais uma oportunidade de aprendizado, para mais uma oportunidade desse convívio amigo, né? Entre nós, encarnados, e entre nós e os espíritos encarnados, desencarnados que aqui estão e que prepararam esse ambiente desde manhã cedinho, nas primeiras reuniões do dia. Hoje, essa é a 4ª reunião do dia sobre o estudo do Evangelho, e desde muito cedo os espíritos já prepararam esse ambiente para todos nós, para nós sentirmos essa vibração amorosa quando aqui chegamos. O estudo da noite de hoje, né, como o nosso querido leu, o Evangelho é caridade para os criminosos. É um estudo bastante interessante, e se a gente ler bem, prestar bem atenção naquilo tudo que o Espírito Elizabeth de França nos deixou, ela fala de caridade, ela fala de benevolência, ela fala de indulgência, ela fala de perdão para todos nós, não só para os criminosos. E se a gente prestar bem atenção naquilo que ela disse aqui para nós, nessa mensagem, ficamos até assim preocupados, porque todos nós, na verdade, somos devedores. Todos nós que estamos encarnados na Terra, somos, como os Espíritos nos dizem, somos rebeldes à lei. E se não cometemos nessa encarnação nenhum crime, não atentamos contra a lei dos homens, e muitas vezes, logicamente, contra a lei de Deus, já cometemos com certeza em outras encarnações anteriores, porque senão não estaríamos aqui na Terra, encarnados na Terra. E se estamos encarnados na Terra, há um motivo, há um objetivo, e todos nós, como os Espíritos nos dizem, somos espíritos rebeldes à lei. Que lei? A lei de Deus. A lei de amor, a lei de caridade, amor de amor, a lei de amor ao próximo. Então o Espírito diz assim para nós: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, ou seja, para nós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei de Deus. Pensai que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Então todos nós, espíritas, todos nós que estamos estudando a doutrina espírita, conhecemos alguma coisa da lei. E não há ninguém que não possa dizer que não sabia que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Qualquer que seja a nossa religião, qualquer que seja a interpretação espírita, católico, qualquer que seja a nossa religião, a gente sabe, a gente tem
intrincado dentro de nós, na nossa consciência, que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, nos colocar sempre no lugar do outro. Como ela diz, não julgar, muito menos condenar. Então, a doutrina espírita nos explica, nos orienta, que a condição da Terra atualmente, a Terra é um mundo de provas e de expiações. No Livro dos Espíritos está bem claro isso. A Terra já foi mundo primitivo, atualmente é mundo de provas e expiações. Estamos todos evoluindo, todos nós, habitantes da Terra, e a Terra como um todo, vai chegar um momento em que a Terra passará para mundo de regeneração. Vai passar quando todos nós, a maioria de nós que somos espíritos encarnados da Terra, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, amar o próximo como a si mesmo, nos colocarmos no lugar do outro. Então, essa lei simples de falar, simples até de entender, mas tão difícil ainda é para nós de colocarmos em prática. E o Espírito continua assim, dizendo assim: não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes a vós mesmos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus? Então nós estamos encarnados na Terra. Aí nós poderíamos perguntar assim: bom, por que encarnamos? Por que estamos reencarnados e por que encarnamos? Os objetivos da encarnação são inúmeros, são muitos objetivos da encarnação. Um objetivo claro, preciso é: reencarnamos para progredir. Ninguém reencarna para ser planejamento, eu vou ser um criminoso quando reencarnar. Não. Reencarnamos para progredir. Reencarnamos para ficar junto de um filho, de um espírito que precisa ser ajudado, e nós também precisamos ser ajudados. Reencarnamos para aprender a viver juntos. Então, os objetivos da reencarnação são muitos, muitos. E a gente não tem, assim, ideia de quantos particularmente poderiam ser. Mas uma coisa é certa: nós reencarnamos para progredir. Ninguém reencarna, faz um planejamento reencarnatório para ser um criminoso, para continuar errando. Não. Reencarnamos para progredir. E isso é importante a gente ter em mente, é importante a gente pensar, porque a vida continua. A vida continua. A morte não existe. O que vai desaparecer, pela lei natural da vida, é o nosso corpo físico. Todos nós que aqui estamos iremos um dia desencarnar. Mas nós, espíritos que estamos encarnados junto a esse corpo, continuaremos. A morte, os Espíritos dizem para nós, a morte não existe. A morte é uma outra, passaremos para uma outra dimensão. Kardec, em todas as suas obras, ele diz: fora da caridade não há salvação. Ele exalta a caridade como a forma de combater o quê? Combater o orgulho, o egoísmo e a vaidade que ainda há dentro de todos nós. Todos nós, com certeza absoluta, somos vaidosos, orgulhosos
e egoístas. Uns mais, outros menos. E em determinadas situações. Conheço pessoas extremamente bondosas em uma determinada situação. Por exemplo, você está precisando de alguma coisa material. Está passando por necessidade, não tem alimento dentro de casa. Ela é capaz, ela é pessoa, não quer que seja mulher, ela é capaz de mesmo ir comprar o alimento que você precisa. Você está passando por uma situação difícil, precisa de roupa. Ela é capaz de comprar a roupa que você precisa. Mas ela não é capaz de dar a roupa que ela tem. Ela tem um apego às coisas materiais. Ela dá uma coisa nova, mas não dá aquilo que ela tem guardado. Uma forma de egoísmo. Então, Kardec diz para nós, fora da caridade não há salvação. Na última frase do item 13, que fala sobre a fé e a caridade, o Espírito Protetor diz assim: se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Vencedores de quem? Quem nós vamos vencer? A nós mesmos. O orgulhoso, o vaidoso, o egoísta que há dentro de nós. E que fé? Fé em Deus, fé na justiça de Deus, fé que nós estamos sendo encaminhados, nós reencarnamos com o objetivo de progredir. Diz assim Kardec, diz assim o Evangelho para nós: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de nós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, que insiste também na benevolência, concedida sempre e em todas as coisas para vosso próximo. Quando se fala de caridade, todos nós pensamos: vou ajudar o outro, vou comprar a roupa que ele está precisando, vou até dar uma ajuda financeira, porque aquela pessoa está precisando de ajuda, vou ajudar a comprar um medicamento. É uma coisa maravilhosa isso, e nós devemos fazer isso com bastante frequência. Me lembro, jovem ainda, um tio nosso que frequentava, que era espírita, ele chegou para minha mãe e meu pai e pedia a eles que todo mês que eles pudessem reservar 1 quilo de alimento para poder dar para uma instituição de caridade. E eles todos os meses naquele tempo faziam-se compra por mês, né? Os mais antigos lembram disso, né? Você não tinha a facilidade que tem hoje supermercado em toda esquina, disputando um com os outros. Você ia no armazém e comprava. Isso quer dizer que eu sou velho, não, tá, gente? Mudou, as coisas mudaram. Mas, então eles iam todo mês e compravam lá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo... nem era muito óleo, era banha mesmo, banha em tablete, açúcar. Então, e deixavam com esse tio meu tio e minha tia, que iam pegar todo mês e entregavam. E eu jovem ainda, sentia assim, que eles estavam extremamente felizes quando ele, meu pai e minha mãe entregavam essa pequena ajuda para o meu tio, que sabia que aquilo ia ser utilizado para uma instituição de caridade, e eu sentia que eles estavam extremamente felizes por aquilo fazer. Caridade material.
A caridade material, como o Evangelho nos diz, pode ser feita, deve ser feita, mas não pode ser feita para todos, não precisa ser feita para todas. Você não precisa fazer uma caridade material para uma pessoa extremamente abonada em dinheiro, que ela não precisa de ajuda financeira para nada, pode tudo comprar. Mas a caridade moral, como o Evangelho nos diz, é para todos. Todos podemos e devemos fazer e precisamos da caridade moral. Tem até um item no Evangelho que fala exatamente da caridade material e a caridade moral e fala qual a diferença entre a caridade moral e a caridade material. E o Evangelho diz que a caridade moral é ser surdo quando alguém te ofende, é ser surdo quando quando um tolo fala mais alto, é não se deixar ofender quando alguém está querendo te ridicularizar, te ofender de propósito mesmo, machucar. Essa é a caridade moral, porque se você não se ofender, não levar em consideração isso é uma caridade. Porque é um benefício que você faz para você mesmo e um benefício que você faz para o outro porque você não se ofendeu. Se você não se ofendeu, o outro não precisa perdoar você. Você não precisa perdoar o outro porque você não ofendeu. E diz assim o Evangelho, então. Podeis exercer, então, essa sublime virtude, a caridade moral, com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor e consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Então, se nós prestarmos bem atenção, analisarmos bem o texto do Espírito, esse Espírito, Elisabeth de França, ele fala de caridade, ele fala de indulgência, ele fala de benevolência, ele fala de perdão. E se nós formos ao Evangelho, se nós formos ao Livro dos Espíritos, há uma pergunta que se encaixa perfeitamente sobre isso que nós estamos falando. É a lei, no capítulo Lei de Justiça, de Amor e Caridade, Caridade e Amor ao Próximo, a pergunta 886. Quando Kardec pergunta aos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Se nós formos ao dicionário, e eu fui ao dicionário para saber o que o dicionário diz para nós, o que é benevolência, o que é indulgência, o que é perdão. Não ligado à doutrina espírita. O que é benevolência? E o dicionário diz, substantivo feminino. As professoras de português sabem bem o que é isso. A bondade que dê ânimo para algo ou alguém. Benevolência. Magnanimidade para aqueles que estão sob seu comando. Definição do dicionário sobre benevolência. Ele diz, complacência. Aí eu fui ao dicionário também para perguntar o que era indulgência. E o dicionário diz, também substantivo feminino, disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, a absolvição de penas, ofensas ou dívidas, isso é indulgência, desculpa, perdão. Aí fui ao dicionário também para saber o que o dicionário diz para nós, o que é perdão. Só perdão, não é perdão das ofensas. O dicionário diz remissão de pena ou ofensa, ou dívida. Indulto, essa palavra indulto
e nós já ouvimos muitas vezes, principalmente na época do Natal, quando tem o indulto de Natal dado pelo presidente para aqueles presos que estão presos que estão confinados e que podem ter já a pena diminuída e ter a facilidade, o beneplácito de ser libertos durante o período de Natal. Se formos falar então sobre perdão das ofensas, aí a coisa fica mais complicada e poderíamos, o estudo da noite poderia ser só sobre esse tema, perdão das ofensas, porque é amplo, é amplo demais e todos nós com certeza ainda não conseguimos botar em prática esses ensinamentos ou o ensinamento perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei? E Jesus diz para Pedro, perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoarás tantas vezes, quantas vezes fostes ofendidos. Então, para nós, ainda é muito difícil colocarmos em prática o perdão das ofensas. A caridade, como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. Em alguns momentos, em algumas situações, a benevolência, somos benevolentes com aqueles que estão junto a nós, principalmente com aqueles que nós amamos, mas o Evangelho nos diz, nós que somos espíritas, que essa benevolência precisa ser ampla e não só para aqueles que nós amamos. Indulgência, da mesma maneira, indulgência, perdoarmos, desculparmos aquele que nos ofendeu. Agora, o perdão das ofensas é muito difícil ainda. Por que é muito difícil? Porque nós somos orgulhosos ainda. Muito vaidosos. E o que acontece conosco? Outro dia eu estava ouvindo um orador aqui no centro e ele falou uma coisa muito interessante. Você só pensa nisso. Quando uma pessoa te ofende, você fica magoado, fica sentido e você precisa desculpar, esquecer aquilo. Mas você não consegue. Você fica rememorando aquele instante que aquela pessoa fez aquilo com você, e ela não devia ter feito isso comigo, ela não poderia ter falado isso comigo, ela falou assim, falou assado, e você esquece, entre aspas. Aí você vai dormir, chega no dia seguinte, você esqueceu. Aí chega uma pessoa amiga, diz assim, tudo bem com você? Tudo bem. Você sabe o que fulano me fez? Aí você conta aquilo tudo novamente, e aquela sensação, aquela ira, aquele mal-estar, aquilo acontece novamente. E você não consegue deixar de esquecer, porque você não consegue se livrar daquilo, porque você fica lembrando o tempo todo. Perdão das ofensas. É difícil ainda. O verdadeiro perdão ainda é muito difícil para nós. Nesse capítulo, tem um pedacinho aqui do Evangelho, do item de hoje, que diz assim, ainda vos digo que estão próximos os tempos que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servir de ensinamento. Brevemente, quando os homens foram levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, caridade, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros, revoltados,
serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Mas tem um item aqui, o próximo parágrafo, é importantíssimo para a gente, porque a gente vê no dia a dia isso. Deveis àqueles a quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Conheço vários casos de espíritos que enveredaram pelo crime e tem algumas crianças, alguns jovens lá na obra social que a gente praticamente acompanhou desde que nasceu. E muitas vezes, eu como médico, pediatra que sou, quando eu examino uma criança no consultório, a criança está em cima da mesa, eu estou começando a examinar, e eu vejo aquela, às vezes até a mãe, doutor, porque eu fico pensando o que vai ser, o que esse espírito vai ser, será que ele vai aproveitar a oportunidade da reencarnação que Deus está concedendo a ele, que concede a todos nós? E conheci um caso muito triste mesmo, em que cheguei a acompanhar algum período da vida dessa criança. Nasceu, né, como todo mundo nasceu, pequenininho, né, bonitinho, o amor da mãe, uma família passando bastante dificuldade financeira, mas sendo assistido lá pela obra social. Então ele ia regularmente ao médico, crescimento, as vacinas, o andar 3, 4 anos, andando, a mãe feliz, para aquele espírito já está progredindo, sempre, sim, muito, entre aspas, isso não quer dizer nada o que eu vou dizer, brigão, sempre muito, não levava desaforo para casa, vamos assim dizer, sempre, e a mãe sempre tentando, eu obrigava ele, obrigava, entre aspas, a participar da evangelização que tem lá na obra social, que tem aqui no centro, que é muito importante para as crianças. As dificuldades financeiras continuavam, e ele, qual era o objetivo dele? Como todo menino, a grande maioria dos meninos pobres, é ser jogador de futebol, porque ele via nesses grandes ídolos o dinheiro fácil, o dinheiro abundante. Então, para ele, o ideal, o objetivo dele era ser jogador de futebol, estudando na escola direitinho, mas as dificuldades financeiras continuavam sendo muitas e não tinha grande talento para ser jogador de futebol. E a necessidade ou a fraqueza daquele espírito, ele começou a andar em más companhias. E o dinheiro fácil apareceu para ele. Nos vários tráficos da vida, o dinheiro fácil apareceu. E ele então se envolveu com o tráfico. E mais tarde se tornou um criminoso. Então você analisa isso aqui. Vamos analisar isso. Você olha aquele ser, olha aquele espírito que ali está encarnado, o mal que ele fez um mal à sociedade, fez um mal à lei de Deus, transgrediu a lei dos homens, transgrediu a lei de Deus, revolta entre aqueles que sofreram a ação dele, das
transgressão da lei. E o Evangelho diz assim: não deveis dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Para aquela mãe, não. Para aquela mãe, não. E ela me contou muitas vezes, me contou uma vez, chorando, e eu, como sou muito emotivo, também chorei junto, que ela, quando foi visitá-lo na penitenciária, e que ele, chorando muito, pedia perdão a ela por tudo que ele fez e porque tudo que ela deixou, por tudo que ele deixou de fazer, todas as orientações que ela deu e todas as orientações que as professoras, que todas aquelas pessoas deram para ele não cometer aquele erro, não cometer esses tipos de erro. Então, o dinheiro fácil, a educação, a evangelização, como é importante passar para as pessoas, passar para as crianças, passar para todos nós, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós vamos arcar com as consequências dos nossos atos, nessa vida e em vidas futuras, nas nossas próximas encarnações. Então, a evangelização infantil, a evangelização para adultos, que todos nós estamos aqui, que estamos estudando o Evangelho, estamos nos evangelizando, estamos aprendendo com a doutrina espírita, aprendendo que nós somos espíritos imortais. E todos nós que aqui estamos precisamos valorizar a vida, valorizar a oportunidade da encarnação que temos, valorizar a oportunidade do trabalho que temos, valorizar estarmos em condições de trabalhar. Entendi outro dia no consultório, uma criança, 17 anos, um colega que trabalha comigo, ele me chamou e falou assim, ele estava no outro consultório e falou assim, olha aqui, olha a fulaninha aqui. Eu olhei para ela, achei que conhecia. Aí ela tinha sido minha cliente quando menorzinha. E hoje ela foi no consultório dele, porque ele é clínico, é cirurgião, e ela estava toda machucada. Você não quer olhar ela, não? Eu falei, olho, claro. Eu botei ela dentro do consultório, junto com a mãe, e eu perguntei à mãe, o que está acontecendo? Aí a mãe disse assim, doutor, ela está muito triste, fica presa no quarto o tempo todo, não quer sair, não quer falar com ninguém. E eu falei, mas fulana, não posso falar o nome dela, fulana, o que está acontecendo contigo? Aí a mãe, e ela calada, não falava nada, e a mãe pegou o braço dela, levantou assim as mangas dela, ela toda cortada, se mutilando. Eu perguntei, mas por que isso, menina? O que você está fazendo isso com você? Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. E a mãe, revoltada, entre aspas, né? Triste. Eu já falei para ela para não fazer isso. Aí eu conversei com ela, pedi à mãe para sair do consultório. Comecei a conversar com ela, pedindo ajuda ao amigo espiritual, o meu guia protetor, o espírito que trabalha comigo no consultório, que eu pudesse, e ao espírito protetor dela, que eu pudesse dizer alguma coisa, que pudesse sensibilizá-la para que ela saísse daquela situação. Encaminhei ela para o psicólogo, estou acompanhando ela, já tem uns 3 meses, passei
passei um medicamento da homeopatia que pudesse ajudar ela naquele momento. Graças ao bom Deus, graças aos Espíritos protetores dela, graças a Jesus, ela está equilibrada até o momento, está equilibrada. Convidei para que ela viesse aqui ao Centro Espírita, mas ela ainda não veio. Estou insistindo para que ela venha aqui ao Centro Espírita para ser evangelizada, para conhecer, entender que nós somos espíritos imortais, que não adianta nada tudo que eu estou passando, todas as dificuldades que eu estou passando, e se eu sequer pensar em tirar a minha vida, desprezando a oportunidade que Deus nos dá de vivermos, de progredirmos. Qual é o objetivo da reencarnação? É o progresso. O objetivo da reencarnação não é nós afundarmos, sermos criminosos, sermos... Não! O objetivo da reencarnação é o progresso. Eu reencarno junto de um ente querido, eu reencarno junto àquela pessoa que eu planejei no plano espiritual. Graças a Deus, essa criança, 17 anos, é criança, não cometeu nenhum desatino ainda. Já olhei os braços dela várias vezes, até brincando. Posso olhar teu braço? Falava com ela, pode. Aí ela mesmo levantava a blusa, não tinha mais marca nenhuma de mutilação, vamos assim dizer, né? Embora essas pessoas que fazem isso, elas, na grande maioria das vezes, elas querem mais chamar a atenção do pai e da mãe para o momento que ela está passando. Mas num momento desse assim, acaba fazendo uma bobagem e acaba tirando a vida mesmo. Então o que nós precisamos fazer? Não julgar. Não julgar ninguém. E a mãe estava numa, entre aspas, revolta muito grande por tudo aquilo que ela tinha falado e que a filha não estava cumprindo, seguindo. A mãe amorosa. Mas às vezes só o amor de mãe é importantíssimo, mas precisa ter a ajuda de um psicólogo, ajuda de um médico para passar algum medicamento para sair daquele estado depressivo, sair daquela situação. E aí a gente volta aqui para o estudo da noite. Caridade com os criminosos. E quando a gente olha um criminoso, entre aspas, a gente pensa naquele que tirou a vida de uma outra pessoa, que fez um mal muito grande a outro, que cometeu um ato ruim contra ele mesmo, a lei dos homens e com certeza a lei de Deus. Mas lendo no Evangelho o que Elizabeth de França diz para nós no início, a gente fica até, vamos assim dizer, encucado quando ela diz assim: não julgueis, meus queridos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? Verdadeiros criminosos, podemos nos classificar, muitos de nós, pelos atos que cometemos contra a lei de Deus. E o Espírito de Emmanuel, na mensagem de hoje da noite, perante os caídos, quando ele diz geralmente, peremptoriamente para nós, para a gente não julgar, não condenar, lamentar sim, quando eu
quando eu vejo que uma pessoa, que todos nós vemos, quando uma pessoa comete um erro, qualquer que seja, não julgar e não condenar. Lamentar. Lamentar porque aquela pessoa não agiu de acordo com a lei de Deus, não agiu de acordo com a lei de se colocar no lugar do outro, fazer ao outro aquilo que o outro te fizesse. E Emmanuel, no último parágrafo, diz assim: diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que haverão perlustrado até que os pés se esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete na corrente de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente até que cedessem às compulsões terríveis das trevas. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem, realizar unicamente o bem, compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. E aí a gente vê a enorme oportunidade que nós temos, que todos nós temos, no trabalho do bem. A obra social, aqui no caso, o nosso centro, a obra social Antônio de Aquino. O trabalho, a oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho, de ajudar aquelas pessoas que lá estão, financeiramente, materialmente, com o nosso talento, de alguma maneira, mas, como outro dia eu estava conversando com um amigo, a oportunidade que você tem de trabalhar, e quando você ajuda uma pessoa financeiramente, materialmente falando, aquela pessoa, se for uma coisa, você com a outra, ela vai ficar agradecida a você, mas pode criar uma dependência, pode criar uma ajuda, e a pessoa ficar dependente, ficar até com vergonha daquela esmola, daquela ajuda que você deu. E qual é a grande oportunidade da obra social? Você ajuda, materialmente falando, e ninguém sabe, a pessoa que está sendo ajudada não sabe que foi o Hélio, que foi o João, que foi a Maria, que foi o Homero, que deu aquele medicamento, que deu aquela roupa, que deu o dinheiro para sustentar aquela situação. Então vocês veem, nós que frequentamos aqui o Centro Espírita Leon Denis, vem todas as vezes que tem reunião pública, o dirigente fala da obra social Antônio de Aquino, está precisando de arroz, feijão, farináceos. E eu me lembro do meu pai, da minha mãe, o quanto eles estavam felizes por ajudar aquela situação, aquela instituição. Não era a obra social já existia, mas não era a obra social Antônio de Aquino. E nós podemos fazer o mesmo. Quando eu fui trabalhar na obra social, como médico, o meu objetivo era: vou dar o meu talento, vou dar o meu conhecimento médico para ajudar aquelas pessoas, aquelas crianças que lá estão. E fui. Ajudei? Ajudei. Mas, na verdade, quando você, com o passar do tempo, você vê que você é muito mais ajudado do que você está ajudando. Pelos exemplos que você tem, pelos exemplos que você vê daquelas pessoas que, com fé, confiança em Deus, não há revolta. Muitos são revoltados, mas não há revolta, aceitam aquela prova que estão passando, lutam por sair daquela situação. Alguns anos atrás, eu não estava na obra social. Chegou uma assistente
uma menina, assistente social, para fiscalizar, entre aspas, a obra social. E ela correu a obra social toda, do Conselho Municipal de Assistência Social. E depois que ela fez toda a vistoria lá, ela perguntou assim para a pessoa que estava recebendo ela: não trabalha aqui o médico tal? E falou meu nome. Sim, trabalho. Ah, porque eu fui assistida da obra social. Minha família foi assistida da obra social. Nós passamos por um momento muito difícil em que não tínhamos nem o que comer, e minha mãe, com minhas irmãs, nós éramos assistidos, vimos para cá, tomávamos a sopa, e aquele era o único alimento que tínhamos naquele dia, naquele momento. Ficaram abatidos? Não. Ela estudou, saiu daquela situação, se formou, agora é uma assistente social, passou por aquela situação. Se ela não perguntasse quem eu, se eu ainda estava lá, ninguém saberia. Ela foi ajudada, a família foi ajudada financeiramente, a família foi ajudada materialmente, sem haver uma dependência. Fulano ajudou, ciclano ajudou, eu sou dependente, eu devo gratidão a fulano, a beltrano, a ciclano, porque me ajudaram. É a obra social como um todo que ajudou aquela criança, que ajuda há 60 anos que tem a obra social. Caridade para com os criminosos. Sermos indulgentes, não julgarmos, não condenarmos, lamentarmos quando vemos, quando sabemos que alguém cometeu um ato contra a lei de Deus, contra a lei dos homens. Lamentar sim, condenar não. E como Emmanuel fala aqui, bem no finalzinho, que fique isso na nossa mente antes de nós terminarmos. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem, realizar unicamente o bem, compreendendo por fim a amorosa afirmação de Jesus: eu não vim à terra para curar os sãos. E todos nós que aqui estamos, todos nós que trabalhamos na obra social, que podemos trabalhar na obra social, devemos e podemos ajudar a Jesus na divulgação da doutrina espírita. Mostrar para todos que a vida continua. Mostrar para todos que temos que valorizar a vida, valorizar a oportunidade do trabalho que temos, qualquer que seja a oportunidade do trabalho. Valorizar a oportunidade do trabalho no bem. E isso é muito importante. Que possamos sair daqui nessa noite com a certeza absoluta, como Kardec nos diz. Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é justamente o inverso, o contrário do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso companheiro Hélio, que Deus o abençoe e que nós aproveitemos tantos conceitos importantes, não é, para a nossa caminhada. Nós vamos agora passar à segunda parte dos nossos trabalhos. É o momento dos passes, durante os quais de óculos fica melhor, durante os quais o trabalho de sustentação vai ter como base a mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, cujo título é Quem Serve, Prossegue, a partir de uma citação de Jesus em Marcos, a seguinte citação: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
em cima dessa citação, nos diz então o Espírito Emmanuel. Quem serve, prossegue. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova não está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. É essa, então, a mensagem base para o trabalho de sustentação do Evangelho. Agora, nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que, obedecendo a orientação dos companheiros responsáveis, se dirijam ao local adequado para esse exercício mediúnico, que nós lembramos é limitado, é restrito aos médiuns da casa que provavelmente foram preparados para essa tarefa. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que naturalmente é necessária. Vamos nesse momento que é tão importante para todos nós, momento em que nós vamos receber bem mais juntinho de nós esse abraço amoroso, através dessas vibrações generosas. Vamos procurar também lembrar daqueles que, como nós, estão necessitados de ajuda, de amparo, de socorro. Embora não estejam aqui, nós vamos interceder por eles junto à espiritualidade amiga, junto a Jesus, junto a Deus. E aí nós já não estaremos apenas recebendo, mas já fazendo a parte que já podemos fazer na tarefa do bem maior. E nós convidamos também os nossos companheiros internautas que seguem conosco para que, nesse momento, estejam também conosco. Nós vamos então fazer uma prece para dar início à tarefa de passes. Graças a Deus. Que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, tenhamos bastante proveito desse momento. Cada qual com as suas dificuldades, com o seu sofrimento, com a sua dor, mas importante que todos tenhamos a certeza do amparo que não nos há de faltar, da assistência que é sempre bem-vinda para todos nós,
da orientação amiga e desse envolvimento generoso de que tanto todos nós necessitamos. Abençoe então o Senhor Jesus, os amigos médiuns na sua tarefa, abençoe esses amigos espirituais trabalhando aqui juntinho a nós em teu nome e permite então que nós tenhamos a tua permissão para iniciar essa tarefa. Graças a Deus. Queridos irmãos, pacifiquemos os nossos corações para melhor recebermos todas as bênçãos de paz, de ânimo, de fortalecimento que nos são enviadas nesse momento pelos benfeitores espirituais. Na mensagem de hoje, Emmanuel vem nos trazer o incentivo para que vibre em nossos corações a vontade firme de servir. Primeiramente, ele nos diz que em toda parte na natureza se manifesta o espírito de serviço por processo normal de evolução, mostrando que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Servir com dedicação, com boa vontade, com renúncia, é um ato de caridade para com o nosso próximo e também para nós mesmos. Nos ensina o benfeitor espiritual André Luiz que quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Como temos estudado no Evangelho, existem várias formas de fazermos a caridade. Tem a caridade material, como também a caridade moral, que está ao alcance de todos nós, que é o ato de praticarmos a benevolência, a indulgência e o perdão a quem quer que seja, onde e quando seja. Que procuremos, então, cada vez mais, com toda a boa vontade que já conseguimos conquistar, contemplar a nossa retaguarda e colaborar com os nossos irmãos que estão sem recursos, com os companheiros que estão enfermos, os nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental e em tantos outros corações torturados pela dor, pela carência, pela escassez, e procuremos seguir ajudando e servindo os nossos semelhantes, o tanto que já podemos realizar com os recursos que já conquistamos. Segue Emmanuel nos esclarecendo que a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Por outro lado, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. E apesar de todas as nossas dores, dificuldades, vicissitudes e lutas purificadoras, segue Emmanuel nos dizendo que quem aprende a servir sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos, porque aí, então, não estaremos com o nosso olhar e o nosso sentir voltados somente para nós mesmos, mas pensando e trabalhando em prol do nosso próximo também. E ao conseguirmos superar as nossas aflições para criar a alegria dos outros, a felicidade alheia nos chegará onde estivermos, ajudando a iluminar os nossos caminhos. Confiemos em Deus, nosso Pai, em Jesus, nos espíritos protetores e sigamos confiantes, graças a Deus.
Meus irmãos, vamos nos manter equilibrados, pacificados, para ouvir a mensagem do plano espiritual. Meus amigos, sem dúvida, somos aqueles espíritos que necessitamos, e muito, de compreensão, tolerância e paciência do próximo. Através dos tempos, nas múltiplas vezes que tropeçamos e caímos, corações amigos do bem, corações generosos, corações amorosos, estenderam mãos compassivas e ajudaram-nos a todos a nos levantarmos para que, através das novas oportunidades, ora reencarnando, ora permanecendo estágios no plano espiritual, pudéssemos, através deste amparo amigo e generoso, prosseguirmos em nossa caminhada evolutiva, aprendendo as lições com os erros cometidos e procurando, nas encarnações seguintes, errar menos e acertar mais no compasso das leis de Deus ou com as leis de Deus. Portanto, hoje é o tempo não só do conhecimento adquirido, das experiências acumuladas, exercitarmos mais o perdão, a compreensão, o não julgar, o compreender mais, para que, de fato, seja possível instalar definitivamente em nossos corações o reino de Deus, como Jesus afiançou que era o principal objetivo da caminhada evolutiva de qualquer espírito. Portanto, estamos aqui aprendendo lições que possamos, no nosso dia a dia, aonde estivermos, com quem estivermos, aplicarmos essas lições. Sem dúvida, não seremos ainda daqueles 100% de alunos aproveitando as lições, mas quanto mais acertarmos e nos esforçarmos em pô-las em prática, com certeza estaremos melhorando e também melhorando a sociedade, melhorando este mundo em que vivemos as nossas experiências, a nossa caminhada em busca da elevação, da perfeição espiritual. Que, portanto, todos levem em seus corações, em suas mentes, as bênçãos que aqui foram derramadas de planos mais superiores, e que estas bênçãos os fortaleçam para que possam, no dia a dia, superar dificuldades e lutas, mas também trabalhar o perdão, a compreensão e a tolerância para consigo e para com o próximo. Deixo aqui o abraço dos espíritos amigos do bem aqui presente. E o meu abraço a todos do José Jorge de sempre. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, agradecer por esse envolvimento carinhoso, generoso, pela certeza que a pouco e pouco nós vamos solidificando no nosso íntimo da proteção, do amparo, da orientação, que não nos hão de faltar. E agradecer a Deus, que é Pai, que é bom, que é misericordioso. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que aqui nos reencontremos em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer aos queridos amigos, trabalhadores espirituais da Casa de Leon Denis,
E a todos pedir permissão para, em nome de Deus, considerar então encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos envolva a todos. Graças a Deus.